Seja bem-vindo à segunda aula do nosso curso básico de Programação Neurolinguística. Nessa aula, nós vamos falar sobre comunicação. Você já notou como esse assunto é importante? Como acontecem ruídos nos ambientes porque a comunicação não está fluindo? Como existe, às vezes, conflitos, atritos por causa da comunicação? A programação neurolinguística é uma ferramenta fantástica para nos ajudar a aprender formas de comunicar que faça com que a relação melhore e a comunicação flua mais facilmente. E uma das coisas é entender que a comunicação, ela não é só esse blá 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 meu aqui, não é só essa comunicação verbal, ela vai muito além disso. A comunicação, ela é também não verbal. Os nossos microsinais, eles estão se comunicando o tempo todo. Quando você está conversando com uma pessoa, dependendo do que você está falando, você está criando nela uma resposta. E essa resposta, na PNL, nós chamamos isso de acuidade de percepção. Nós percebemos essa resposta pelos microsinais, pelo não verbal do outro. Então, nós somos uma mensagem ambulante. Quando você está conversando com alguém, fazendo uma reunião, conversando com seu marido, com a sua esposa ou com seu filho, de alguma forma o seu corpo inteiro está se comunicando. Os seus microsinais estão se comunicando junto com o seu tom de voz, com o seu gestual, junto com o conteúdo que você naquele momento está servindo para o outro, está oferecendo para o outro. Então tem uma pesquisa que fala que a comunicação ela vai muito além das palavras, que as palavras têm um peso de apenas 7% na comunicação. Imagina, às vezes você fica pensando assim, o que eu vou falar naquela reunião, o que eu vou falar com aquela pessoa? E às vezes você deixa claro o assunto e às vezes você vai lá, conversa e a coisa pode não fluir do jeito que você imaginava. Por quê? Porque não é só o conteúdo que importa. Mais importante do que o conteúdo é o seu tom de voz. Como você está respirando enquanto fala. Tem pessoas que dão notícia boa ou ruim com o mesmo tom de voz, não é verdade? Então essa melodia que você coloca na sua voz, ela está de alguma forma impactando o estado emocional do outro, fazendo com que a pessoa se sinta bem ou se sinta mal. A comunicação é como elevador, ou ela deixa a pessoa lá em cima ou lá embaixo, ela está sempre influenciando. E além do tom de voz, que nós podemos dizer que 38% na comunicação se deve ao tom de voz, 55% da comunicação ela se deve à nossa postura física, ao nosso gestual, ao nosso não verbal. Então, apenas 7%, segundo pesquisas, nós podemos atribuir às palavras. Por que isso é importante? Porque muitas vezes nós sentimos que nós não somos compreendidos porque nós não estamos criando essa congruência. O que eu falo, o como eu falo, em que tom eu falo e que postura eu estou enquanto falo. É por isso que quando a mãe vai conversar com seu filhinho pequenininho, uma das coisas muito importantes é ela se colocar do tamanho daquela criança. Porque quando ela se coloca do tamanho da criança, tem uma mensagem muito importante sendo passada ali. A mente inconsciente daquela criança, ela está recebendo um recado que faz com que a criança confie mais na mamãe, que significa o seguinte: mamãe é do meu tamanho, eu me sinto mais seguro com ela. Então a criança, quando ela se sente segura, quando a mãe está no mesmo tamanho da criança na hora de falar, que é a postura física. Mas não é só a criança que precisa disso. Se nós prestarmos atenção, todos nós temos um lado sensível. Eu costumo falar com meus alunos que todos nós temos uma criança interna. Nós gostamos de ser bem tratados. Nós gostamos que as pessoas usem um tom que seja agradável. Caso contrário, nós começamos a ficar reativos, chateados, irritados com a comunicação. Então, a PNL, ela compara a comunicação como se nós fôssemos servir um alimento para alguém. Vamos imaginar que você vai servir um
um leite para um bebê. Se você vai servir um leite para o bebê, o que você precisa saber? Quem é esse bebê, que idade que ele tem, como é que eu posso fazer para colocar isso de uma forma tão adequada que ele possa digerir isso. Ou seja, a responsabilidade é da pessoa que está se comunicando, é do emissor. Ele vai colocar aquele conteúdo de uma forma que o outro possa digerir. A gente até usa isso, né, na comunicação. Ai, ó, fulano não me desceu, sabe? Aquilo que ele falou eu não consegui engolir. Por quê? Porque a pessoa falou de um jeito grotesco, de uma forma que a pessoa não conseguiu assimilar aquilo bem. Então, quando nós vamos servir um leite para uma criança, a gente faz de uma forma adequada. Ou coloca numa mamadeira ou no copo plástico. Mas se um adulto pedir um leite, quando ele for na sua casa, você vai dar numa taça de cristal ou no copo de vidro. Eu estou dando esse exemplo simples só para a gente lembrar que a comunicação ela tem que ser bem mastigada e que nós temos que prestar atenção em quem vai receber aquela comunicação. Porque talvez já aconteceu com você. Você fala uma coisa com uma pessoa, aquela pessoa fica grata, feliz, e você fala a mesma coisa para outra pessoa e aquela pessoa fica irritada. Não é assim? Nós vimos lá na primeira aula que cada pessoa percebe a realidade de uma forma diferente, percebe a comunicação de uma forma diferente. Então o que a gente tem que fazer? A PNL nos ensina, amplie a sua percepção do outro. Conheça um pouquinho essa pessoa, para que você tenha uma forma de falar que ela compreenda você.